Pedrinho BH não desiste de Arrascaeta do Flamengo. E Cruzeiro pode tentar acordo em 2026. Até o momento, o Flamengo não avançou nas conversas para renovar com Georgian de Arrascaeta, cujo contrato termina em 2026. O CRF não tem pressa nos bastidores para definir essa situação. O meia uruguaio é um dos principais jogadores no time de Filipe Luís, com 5 gols e 3 assistências em 5 jogos no Brasileirão Betano. O camisa 10 é um sonho de Pedrinho BH no Cruzeiro, como noticiou a reportagem do Bola VIP Brasil. O rubro-negro, contudo, não deseja reforçar um rival brasileiro e só liberaria o meia algum clube pagasse a multa avaliada em 50 milhões de euros. Com isso, o time mineiro recuou e planeja ter o jogador apenas em 2027. Qual a ideia de Pedro Lourenço? Segundo apurou Jorge Nicola, o alviceleste deve tentar a contratação de Arrascaeta se a renovação com o Mengão continuar travada. A ideia seria assinar um pré-contrato com o Medalhão no próximo ano. Se o Flamengo continuar tendo dificuldade na extensão do contrato, dá para cravar que o Cruzeiro no ano que vem vai trabalhar pela contratação de Arrascaeta, disse o jornalista no YouTube. José Boto de olho na situação de Jorginho, o camisa 10 uruguaio, teve uma ótima passagem no time mineiro e o dono da Raposa é muito fã do craque do Fla. Mas uma negociação só tem chance de acontecer no próximo ano. Por outro lado, o Mengão acompanha a situação física de Jorginho e o volante deve voltar aos gramados na próxima semana no Arsenal. O jogador tem um acerto verbal para chegar ao CRF no meio do ano. Análise. Flamengo faz péssimo segundo tempo e tem o seu menor número de finalizações na era Filipe Luís. A noite irreconhecível do Flamengo no Mineirão custou caro e sofrer um gol de um ídolo foi só a cereja do bolo. O 2-1 para o Cruzeiro no último domingo fez o rubro-negro perder a invencibilidade no Campeonato Brasileiro, a liderança para o Palmeiras e ainda o rótulo de mais títulos do que derrotas que Filipe Luís ostentava desde fevereiro e que só Jorge Jesus ainda tem entre os técnicos do clube. A história desse jogo passa por 2 tempos distintos. O primeiro equilibrado e truncado, com apenas 3 finalizações para cada lado, mas com o Flamengo ligeiramente superior, mesmo saindo atrás do marcador. O rubro-negro tinha o seu já característico domínio territorial, com 60% da posse de bola e 308 passes, quase o dobro dos 176 do Cruzeiro. E teve 3 chances de gol contra 2 da Raposa, mas só aproveitou uma. O chutaço de Arrascaeta no ângulo aos 43 minutos. E a jogada de Gerson com Arrascaeta, que cruzou para Pedro livre na área aos 23 minutos. Cássio saiu rápido nos pés do atacante e bloqueou o chute. O camisa 9 tentou tocar por cima do goleiro, mas era impossível. Essa jogada só configura chance de gol porque havia uma opção de passe, embora difícil pela velocidade do lance. De la Cruz ficaria com o gol aberto, o problema foi o segundo tempo. Aos poucos, o Cruzeiro começou a engolir o Flamengo tanto na parte física quanto na tática. O rubro-negro perdeu totalmente o controle territorial que tinha, nem parecia que tinha poupado o time todo do jogo do meio de semana pela Copa do Brasil. Os jogadores passaram a correr mais atrás da bola e cansaram rápido, principalmente o meio de campo. E Filipe Luís demorou a perceber isso. Sem contar a saída de Cebolinha porque se machucou aos 9 minutos, o técnico só foi mexer aos 21, mas mexeu muito mal. Tirou Pedro e apostou na velocidade com Michael. Mas era um jogo muito mais de força física, e o robozinho não conseguiu produzir nada. Filipe Luís só entendeu que Gerson e Arrascaeta naquela altura eram 2 a menos, em campo quando os tirou aos 37 minutos. As apostas em Luiz Araújo e Juninho faziam sentido, mas eles tiveram pouco tempo para jogar. O Cruzeiro amassou o Flamengo na etapa final, quando teve 12 finalizações contra 2 dos cariocas. Se no primeiro tempo a Raposa teve só 2 oportunidades de gol, ambas com Caio Jorge, no segundo foram 6. O chute de Matheus Pereira bloqueado por Léo Pereira aos 13. Se ele bate no outro canto, o zagueiro não chegaria. A batida do próprio Matheus, que Rossi defendeu aos 23. O rebote a queima-roupa de Caio Jorge aos 30. O toque de peito de Wanderson que o goleiro salvou no cantinho aos 34. E o pênalti, rebote de Gabigol, na chance dupla aos 51. O rubro-negro, agora vice-líder do Brasileirão com 14 pontos, 2 atrás do Palmeiras, terminou a partida com apenas 5 finalizações, igualando o menor número da era Filipe Luís, desde outubro do ano passado. Só uma vez o time do treinador tinha finalizado tão pouco,
no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, quando enfrentou o Corinthians na Neoquímica Arena e jogou com um homem a menos desde os 27 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Bruno Henrique. Jorginho faz contato oficial com José Botto e comunica que será jogador do Flamengo. Em meio à derrota para o Cruzeiro no Brasileirão Betano, com direito à lei do ex anotada por Gabigol, nos acréscimos, o Flamengo segue buscando qualificar seu elenco e o grande foco está no volante Jorginho. De acordo com a apuração do paparazzo rubro-negro, Jorginho deu o ok para Botto e avisou que será reforço do mais querido para a sequência da temporada. Segundo ele, o dirigente já teria avisado a diretoria e o técnico Felipe Luiz. A informação é que ele se apresentará ao clube carioca após o final da temporada europeia, já que ele ainda tem vínculo com o Arsenal, da Inglaterra, e irá participar da preparação para o Super Mundial de Clubes Inda, conforme o comunicador, ainda falta assinar para apenas depois o anúncio oficial ser feito pela equipe do Rio de Janeiro. Porém, com a palavra do jogador, apenas uma reviravolta muito grande impediria ele de ser reforço. Fla tem confronto decisivo na Libertadores. Enquanto a torcida teve essa boa notícia, o time comandado por Felipe Luiz não tem tempo para lamentar a derrota para o Cruzeiro. Isso porque tem um jogo muito importante pela Copa Libertadores da América. Saí por causa dele. Gabigol revela que deixou o Flamengo por insatisfação do presidente e rebate fama de bad boy. O que Gabigol falou sobre saída do Flamengo? Gabriel Barbosa abordou a fama de bad boy, alegando que não sabe o porquê do problema. No Flamengo não tive nenhuma briga com um treinador, nenhum companheiro meu. Eu não sei de onde sai tanta coisa. As pessoas me veem com cara de mal. Acham que sou bad boy. Querem criar isso. Na sequência, ele afirmou que só saiu por conta da direção do clube. Tive um problema com um treinador, que todo mundo sabe. Quero jogar, claro, mas nunca criei esse problema. E também com o presidente. Eu saí por causa dele, mas assim foi opção dele, não minha. Encontrei um clube que tem me abraçado. Estou vivendo. Lucas Paquetá, ex-Flamengo, chora em jogo do West Ham após receber cartão amarelo. O período delicado na carreira. Nos últimos anos do futebol nacional, uma das principais revelações do Flamengo foi Lucas Paquetá. Apesar do pouco tempo na equipe profissional, o meio-campista criou um vínculo especial com o torcedor. Inclusive, pedem a volta do atleta. Lucas Paquetá vive um momento delicado na carreira. Com detalhes divulgados pela equipe do Bola VIP Brasil, o brasileiro aguarda a decisão final da audiência da Associação de Futebol, FA, em relação às acusações de manipulação de resultados. Lembrando, existe a possibilidade de banimento permanente do futebol. Enquanto essa decisão final não é divulgada, a revelação do Flamengo segue jogando pelo West Ham, da Inglaterra. Todavia, em partida da Premier League, uma situação chamou a atenção de todos. Após receber um cartão amarelo, Paquetá chorou no gramado. O jogo entre West Ham e Tottenham aconteceu no Estádio Olímpico de Londres. Após cometer uma falta, Lucas Paquetá recebeu um cartão amarelo. Logo após ver a decisão do árbitro, o meio-campista ficou com os olhos marejados. Companheiros de equipe chegaram para conversar com o brasileiro que, devido à situação com a Associação de Futebol, vive um momento delicado na carreira e vida pessoal. Graham Potter, atual técnico do West Ham, comentou sobre o que aconteceu no gramado. Eu acho que ele é um jogador que está tentando seu absoluto melhor e quer que a situação melhore. Aí provavelmente ficou um pouco frustrado, disse após a partida. A torcida do Flamengo também reagiu ao ocorrido no futebol inglês. Os números com a camisa do Flamengo. Lucas Paquetá começou a fazer parte do elenco profissional do Flamengo já no ano 2016. Entretanto, começou a receber mais oportunidades em 2017. Ao todo, foram 95 partidas disputadas, com 18 gols anotados e 8 assistências realizadas. Após se destacar pelo rubro-negro, o atleta assinou com o Milan. Começou bem, mas caiu de rendimento na sequência. Ainda no futebol europeu, defendeu as cores do Lyon, da França, onde chamou a atenção do West Ham. Em 2022, a equipe de Londres pagou cerca de 50 milhões de euros. Wesley ganha força em time do Super Mundial e Chelsea prepara oferta ao Flamengo. Um dos grandes destaques do time de Felipe Luiz no Flamengo é o lateral Wesley, cujo contrato vai até o fim de 2028. Ele chegou à seleção brasileira e vem sendo cobiçado por times europeus.
Liverpool, Aston Villa e Brighton estão de olho no jogador e o Mengão espera vender o lateral em julho. Manchester City, Arsenal e Barcelona também são citados como possível destino. Mas agora quem entra com força para contratar o jogador é o Chelsea, que já havia sinalizado interesse em janeiro. Segundo o jornal Caught Offside, um contato inicial foi feito com representantes do atleta. Dono do Chelsea vai abrir os cofres do clube, de acordo, informações do portal Caught Offside. Os Blues preparam uma oferta de 20 milhões de euros, ou, dá-lhes, 127 milhões. E as negociações devem avançar durante a disputa do Super Mundial de Clubes. Vale lembrar que o Chelsea está no mesmo grupo do Mengão no Super Mundial do meio do ano, e os dois times vão se enfrentar no dia 20 de junho, em Filadélfia. E pode ser uma chance do time de Londres acompanhar o Wesley de mais perto. Nada de oficial na mesa do CRF. Vale lembrar que nada oficialmente chegou até o momento para os dirigentes do Flamengo, mas a saída do lateral é iminente. Até por isso, o mais querido encaminhou a renovação com Varela até 2027. A janela de transferências reabre em junho, mas o Mengão descarta negociar o lateral titular de Filipe Luís antes do Super Mundial. O Liverpool, outro time interessado, analisa a contratação em função da provável saída de Alexander-Arnold ao Real Madrid. Flamengo diz que Cebolinha sentiu problema na panturrilha esquerda, mas tranquiliza a torcida Everton. Cebolinha foi substituído por Bruno Henrique aos 9 minutos do segundo tempo da derrota por 2-1 para o Cruzeiro na noite deste domingo no Mineirão. O atacante pediu para sair após sentir um problema na perna esquerda. A suspeita inicial era algo no tornozelo, local que ele passou por cirurgia em agosto do ano passado e ficou mais de 5 meses em recuperação. Mas o Flamengo informou em um boletim médico que a parte do corpo foi a panturrilha e tranquilizou a torcida. Por conta de um incômodo na panturrilha esquerda, Everton Cebolinha foi substituído na segunda etapa da partida deste domingo, 4, contra o Cruzeiro, válida pelo Campeonato Brasileiro. Examinado após o jogo, o jogador não se queixou de dor. Ele será reavaliado pelo Departamento Médico do Flamengo na segunda-feira, 5. Apesar de não ter apresentado dores no local após o jogo, Cebolinha será reavaliado pelo Departamento Médico na reapresentação do elenco, que será na manhã desta segunda-feira no Ninho do Urubu. O atacante tentará estar apto para seguir viagem com o time na terça para a Argentina, onde na quarta o Flamengo enfrenta o Central Córdoba às 21h30, de Brasília, pela Libertadores. Flamengo tenta a contratação de português João Félix, do Milan. O ataque é uma das prioridades do Flamengo no mercado de transferências, e o clube pretende investir alto na próxima janela. Um dos alvos é o português João Félix, que pertence ao Chelsea, o ENG, e está emprestado ao Milan, ITA. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, as conversas entre João Félix e Flamengo já estão em andamento. Inclusive, a ideia da diretoria rubro-negra é trazer o jogador por empréstimo com opção de compra. Além do Mengão, o Benfica, pior, também quer o atacante para o Mundial de Clubes, que começa no próximo mês. Ainda segundo o Vene Casagrande, o Flamengo traçou internamente que esse será o perfil de contratação do clube a partir de agora. Ou seja, jogadores jovens, com experiência no futebol e com plenitude física. Atualmente, João Félix tem 25 anos. Números de João Félix emprestado pelo Chelsea, adversário do Flamengo no Mundial de Clubes. João Félix chegou ao Milan em fevereiro deste ano. Com a camisa rubro-negra, até o momento, são 16 jogos e apenas um gol. De acordo com a imprensa europeia, o time italiano não deve renovar o empréstimo com o português. Portanto, o jogador tende a ser devolvido ao time inglês ao fim do vínculo, em junho. Há 2 semanas, o portal português Record noticiou que João Félix quer voltar para o Benfica, onde explodiu para o futebol. Além do desejo do atacante, o treinador Bruno Lage e o dirigente Rui Costa sonham com o reforço para o Mundial. Contudo, os portugueses admitem que não têm condições de pagar o salário integralmente e esperam dividir com o Chelsea. Carreira de João Félix. Apesar de ter aparecido em cenário internacional no Benfica, João Félix é cria da base do Porto, onde atuou do sub-13 ao sub-15. Posteriormente, no sub-17, o atacante rumou para o Benfica, onde brilhou. O sucesso chamou a atenção do Atlético de Madrid, ESP,
que o contratou em 2019-20 por 549 milhões de euros após 3 temporadas e meia no Atlético. João foi emprestado ao Chelsea e depois ao Barcelona, ESP. Posteriormente, os ingleses pegaram o jogador em definitivo e emprestaram para o Milan na atual temporada, que está prestes a acabar no futebol europeu. E você, torcedor, o que achou das notícias? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.